Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso treinamento de NX 2312 Sketcher. Treinamento esse, produzido com muito carinho e disponível para vocês gratuitamente aqui no canal Produtivo 3D. Na aula passada, então, nós vimos os três recursos, Include, Project Curve, Silhouette Curve. Nessa aula, nós vamos aprender, então, a trabalhar com os próximos três recursos, Intersection Curve, Intersection Point e Add Curves. Vamos passar então aqui para a tela do NX para começar a nossa aula. Eu já deixei aqui o arquivo que eu abri anteriormente, tá? Para a gente não perder tempo, e aí a gente criar o nosso plano e começar a construir os nossos recursos. Mas antes de prosseguirmos, vamos então dar aquela moral para o canal, não é verdade? Afinal, eu produzo aqui com muito carinho, dedico parte do meu tempo para produzir e distribuir esse conteúdo gratuitamente com vocês com muito carinho. Então, eu espero o mesmo de vocês, o carinho, o apoio de vocês ao canal Produtivo 3D. Se você não é inscrito, então se inscreve no canal, aciona o sininho aí, ativa o sininho para receber todas as notificações, que assim que eu postar um vídeo você já é notificado. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe nas suas redes sociais, manda para os seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer. E não esqueça, lógico, de deixar o like aí no vídeo. Deixa seu comentário, exponha suas opiniões, vamos trocar ideia. Coloque nos comentários o seu conhecimento, me diga o que você achou da aula, o que poderia incrementar mais na aula. Enfim, vamos ter um contato dinâmico para que a gente possa aprender juntos. Beleza? Então vamos lá. Usando então esse exemplo aqui como base, você pode pegar qualquer exemplo aí do seu computador, certo? Eu vou entrar aqui no ambiente de sketch e vou criar uma sketch no plano front. Vou dar um OK. Prontinho. Então, nós vimos na aula anterior aqui do Include, na galeria More, nós vimos o Project e o Silhouette. Lembrem que o Silhouette ele faz a extração de uma curva daquilo que ele está vendo, como eu estou vendo agora aqui na tela do NX. Tá? Então, apesar de ser um pote, ó, ele é vazado aqui dentro, ele tem uma espessura, mas nesta visão, o Silhouette vai extrair somente as linhas daquilo que ele está vendo nessa posição, ok? E, diferente disso, o Intersection Curve vai extrair uma curva em todo o meu modelo. Ele estando vendo aquela espessura ou aquele detalhe nesse plano, ou não, não interessa. Ele vai pegar o plano e vai extrair uma curva nesse plano, tá? Então, eu vou selecionar, ele pede para selecionar as faces, tá? Nós temos os filtros aqui, as regras de seleção, nesse caso está Body Face, se você não tiver a opção de Body Face, e o seu produto é um sólido, lógico, né? Seu produto tem que ser um sólido. Se for um sólido, você coloca aqui Body Face, que aí você vai clicar numa face só e ele vai selecionar o restante todo. Perfeito? Vou dar um OK. Eu não abri, mas obviamente ali tem que estar Intersection Curve, ó, tem que estar a opção associativa, tá? Aqui nós temos a opção de Join Curves. Eu só aconselho você a utilizar isso aqui se o seu modelo for totalmente suave, todo ele tiver raios. Se tiver alguma região que tenha canto vivo, eu não aconselho você a usar essa opção aqui, tá? Porque o Join, ele vai unir a curva em um único segmento, tá? E o Curve to Fit, você vai criar uma curva, uma spline mais suave, tá? E aí você pode determinar aqui qual que é o grau de curvatura, tá? De modo geral, a gente utiliza assim, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma curva que ela é toda suave, ó, porém aqui é canto vivo, então já teria um problema, ele já vai dar diferença nesse cantinho. Então é melhor deixar realmente a opção associativa aqui. Somente a opção associativa e não marcar o Join, tá? Então, beleza, ó. Vou fechar aqui o comando, vou dar um Ctrl B para esconder o sólido, e aí nós teremos uma curva mostrando a espessura de todo o modelo. Tá? A gente faz um corte, né, em todo o modelo. Beleza? E aí você pode construir o seu projeto, você pode... Às vezes a gente extrai essa seção para dar segmento em outra parte do desenho, enfim. Nós temos aí a intersecção do plano com o modelo sólido. Aí eu vou fechar aqui a minha sketch, tá aí. Deixa eu esconder ela aqui, que nós vamos criar uma outra sketch agora. E voltar ao meu modelo sólido. Pronto.
Vou então aqui criar uma nova sketch. Nesse momento, eu vou construir, pode ser no mesmo plano frontal aqui. Ok. Depois da opção de Intersection Curve, nós temos o Intersection Point. Obviamente, ele funciona semelhante ao Intersection Curve, porém ele cria só um plano, tá? E aí existem algumas regrinhas aqui. Então, obviamente, nos settings eu vou manter associativo, e quando eu seleciono, pode ser uma curva, ou pode, nesse caso eu tenho um sólido aqui, né, um produto 3D, então vou selecionar a aresta de uma superfície, de uma face. Então, vou selecionar, por exemplo, aqui. Percebam que ele colocou ali para nós, ó, um pontinho, mas esse ponto está com a cor bem fraquinha, certo? E se a gente olhar do outro lado lá, ó, não tem esse pontinho. Mas também percebam que aqui onde nós selecionamos a aresta, nós temos aqui, ó, Cycle Solutions. Se você clicar, ele vai ter a outra solução. Ele vai dar para você a outra solução. Se você não quer um ponto aqui, mas você quer um ponto aqui, então basta você trocar a solução aqui, ó. O ponto que eu quero é lá. Ah, Valdir, mas não tem como tirar dos dois lados? Não, pessoal. O Intersection Point ele vai tirar somente de um lado. Se eu quiser do outro lado, eu vou ter que repetir o comando, ó. Vou manter ele associativo, vou dar um aplicar, vou selecionar a aresta, e aí eu obviamente tenho que tomar cuidado com isso aqui, ó. Eu tenho que ver o ciclo, ó, porque eu posso acabar tirando dois no mesmo lugar e nenhum do outro, ó. Então, vou entrar aqui e ok. Pronto, ó. Então agora eu tenho dois pontos aí, um em cada lado, tá? Então esses pontinhos a gente pode usar, obviamente, aqui para construir uma linha, um ponto de referência para construir um círculo, né? Enfim, olha, a gente pode vir aqui, ó, supomos que aqui eu tivesse um detalhezinho, né? Vou pegar o point, snap point, para construir um círculo. Esse círculo eu não quero tangente não, peraí. Pronto. Eu quero determinar aqui o diâmetro dele, né? Vou botar aqui 0,5. Pronto. E aí a gente poderia fazer sei lá, usar ele aqui como um recurso para construir um detalhe aí, tá? Então esse é o Intersection Point. A outra opção é o Add Curves. Mas o Add Curves, pessoal, para a gente utilizar ele, para conseguir colocar numa outra sketch, ou construir uma sketch com ele, nós precisamos de curvas. Não dá para utilizar um sólido, uma aresta, ele não permite, tem que ser curvas, tá? Então pode ser curva importada, pode ser curva extraída, por exemplo, se a gente extrair uma curva aqui, ela vai estar fora de uma sketch, tá? E eu posso colocar ela dentro da sketch. Então, vamos simular isso, tá? Para a gente, então, utilizar esse recurso, pessoal, eu poderia simular uma importação, poderia extrair curvas daqui, tá? Com o Combine. Combine não, perdão. Aqui em Curves nós temos o Composite, tem nada a ver com Combine, é o Composite. Poderia extrair curvas daqui para depois importar para dentro adicionar para dentro de uma sketch, né? Mas, melhor do que isso, vamos dar um Ctrl A aqui, Ctrl B. Nós temos, de um projeto que a gente já fez anteriormente aí, curvas em AIGES, né? Então, vou fazer um import, AIGES, e nós temos o Optimize aqui, ó, AIGES, ok, e ok. Pronto, então nós temos essas curvas. Essas curvas elas não estão dentro de uma sketch, elas estão fora de uma sketch, são curvas importadas, tá? Então agora eu vou criar uma sketch. Essa sketch criada vai ser aqui no plano top, vou dar um ok. E algo muito importante que eu preciso comentar aqui com vocês, tá? Esse recurso do Add Curves, ele só vai funcionar se as curvas estiverem coplanares ao plano. Ou seja, eu não posso criar, por exemplo, uma sketch acima aqui, x milímetros, e querer adicionar essas curvas na sketch aqui em cima, sendo que na importação eles vieram no plano x, y. Para isso, a gente utilizaria o comando project, que a gente vai tirar daqui e vai projetar lá naquele plano que está acima, ok? Então, um outro detalhe aqui nós construímos uma sketch no plano XY, mas se eu tivesse feito uma sketch no plano frontal aqui, no ZX, seria possível também fazer uso desse recurso para aquelas sketches, para aquelas curvas importadas que estariam coplanar ao plano, porém o resultado pode não ser o esperado, tá? Então, lembrem-se disso. A
curva importada ou as curvas importadas, elas precisam estar coplanares ao plano. O que é coplanar? Precisa estar em cima do plano. Eu não preciso fazer projeção nenhuma. Se tiver centésimos fora do plano, ele já não vai funcionar. Não vai permitir selecionar, porque aí tem que projetar no na sua sketch, ok? Então, nesse caso, ele já está no plano XY. A gente vai criar aqui uma sketch, aliás, eu já criei, perdão, já criamos a sketch. Vamos, então, só fazer o uso do comando aqui, ó, Add Curves. E aí eu posso selecionar as curvas que eu quero adicionar para dentro da minha sketch. Vou dar um OK e pronto, ó. Então, minhas curvas aqui foram adicionadas. Beleza? Se eu fechar a sketch aqui, vamos dar um Finish. E aí eu vou desligar ela aqui, ó. Percebam que aquelas curvas foram adicionadas à sketch. Agora, olha só. Deixa eu exibir aqui o Datum Coordinate, que eu vou criar um Datum Plane. É em X, mas eu vou construir aí 30 milímetros acima, tá? Então, percebam. O plano aqui está no mesmo plano das curvas importadas. Vou criar uma sketch, então, nesse plano aqui, ó. Vou selecionar esse plano. Então, a sketch ela vai ser o mesmo plano das curvas importadas, só que 30 milímetros acima. Vou dar um OK. E agora eu vou adicionar, vou fazer uso aqui do comando Add Curves, vou adicionar e ele não permite mais, ó. Tá? Por quê? Porque a minha sketch não está coplanar as curvas. Para mim adicionar essas curvas nessa sketch que eu estou, nós temos o comando, por exemplo, o comando Project. Aí sim, ó, eu posso selecionar aqui, vou pegar só curvas mesmo. Pego tudo e eu projeto para essa sketch. Invalid. Deve ter dado alguma coisa aí. Vamos remover aqui. Vou pegar tangente, curves, isso aqui. Tem umas falhazinhas na importação. Percebam que mesmo a tangência, ela não consegue selecionar toda a curva. Então, teria que tratar isso aí. Ó, realmente é essa curva aí que está com problema. Vamos ver essa de dentro. Isso é o mal de curvas importadas. Ó. A gente tem esse problema. Vamos de novo, vamos tentar. Agora eu vou utilizar aqui, ó, o Stop at Intersection. Vou pegar aqui. Ó, são essas curvas aí que estão com problema. Deixa eu habilitar também a opção aqui de Follow Fillet. Tem várias curvas com problema. Então, realmente, essas aí não vão importar. Então, antes de fazer a importação, o ideal é utilizar ali os recursos de otimização. Vocês viram que a gente teve aí alguns problemas, e é bom que aconteça isso, porque nem tudo, né, no nosso dia a dia de projeto é alegria, né? Então, a gente tem que sair desses perrengues. Eu vou, junto com vocês aqui, eu vou descobrir o que é o problema aí, e a gente vai fazer esse negócio funcionar. Bom, nós utilizamos ali a regra tangente, né? E também utilizamos o Stop at Intersection. Vamos entrar aqui novamente e vamos aplicar uma outra regra. Vamos colocar aqui Connected. Vamos utilizar aqui o Stop Intersection. O que é o Stop Intersection, pessoal? Eu até não falei quando nós vimos o Project, né? Foi bom até que isso aqui aconteceu. Esse recurso aqui é exatamente como o ícone mostra aí, ó. Se, por exemplo, supomos que o arco esteja passando para cima da linha, mas como ele está tangente, a gente não consegue ver a olho nu. Então, quando eu clico nessa linha, essa linha vai somente até o primeiro toque do arco. Aí, eu clico no arco, ele vai só até o toque de encontro à linha. Aquela sobra que tem, o recurso tira fora, tá? Então, é uma opção bacana de se utilizar quando eu quero fazer cortes. Aqui, por exemplo, se eu tivesse uma linha dividindo esse modelo, eu também poderia fazer a extração somente de um lado. Eu já mostro aqui num detalhe melhor, mas vamos ver nesse caso aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui a opção, a regra, né, para curvas conectadas, vou colocar a opção de Stop at Intersection e também para ele encontrar os Follow Fillet, ou seja, encontrar as curvas suaves, os fillets do modelo. Eu vou clicar numa linha aqui, pronto, ele encontrou tudo e vamos torcer para que funcione, né? Vou dar um aplicar, tá aí, ó, tá? Então, só a regra de seleção ali já nos auxiliou e já fez o negócio funcionar aqui, tá? Bom, para que eu consiga simular aqui o Stop at Intersection, deixa eu desfazer aqui, pessoal. Vou fechar a sketch
e eu vou construir uma linha. Deixa eu até apagar ela aqui. Eu vou construir uma linha normal aqui, tá? Uma linhazinha comum. Aqui no Home, Curve, vou pegar aqui o comando de linha e vou criar uma linha aqui, ó, no meio, tá? Então, olha só, é uma linha que está junto das curvas importadas, tá? E ela está interseccionando com esse modelo, certo? Agora eu vou criar aqui uma sketch, vai ser no plano top. Poderia usar aquela mesma anterior, tá? Mas eu optei por criar uma nova. E eu vou fazer então um project aqui, ó, Project Curve, vai ser Connect, e aí vou deixar as duas opções marcadas e eu vou clicar nessa linha. Percebam que num primeiro momento, olha só, ele até ilumina toda a curva, mas ele corta, ó, ele ilumina tudo e corta só uma parte. Aqui, como ele encontrou um stop, ele parou aqui, ó. Se eu clicar nessa, olha só, provavelmente aqui é porque está dando um problema. Percebam que a curva importada em AGES, ela traz algumas dores de cabeça terrível para a gente, né? Aqui, inclusive, ó, ele só funciona se selecionar tudo, né? Obviamente, eu não poderia ter essa linha aqui para poder selecionar isso aqui também, ó. Isso é porque existe um problema na importação. AGES sempre é um problema importar para dentro do NX, tá? Deixa eu até ver se eu aumentar aqui a tolerância para 0,5, vamos ver se ele funciona. Dá um Enter aqui. Nem aumentando a tolerância ele funciona. Então é um erro que a gente tem aqui. Então deixa eu cancelar. Eu vou fazer o project do outro lado aqui para a gente ver. Se ele vai trazer tudo aqui, ó, desse lado. Ó, aí ele tem problema nessa linha. Tá? Então, mas a intenção aqui é mostrar para vocês como é que funciona o Stop at Intersection. Tá? Aqui teria que fazer um tratamento, lógico, dessas curvas, mas só para vocês entenderem, ó, ele faz o stop quando ele encontra uma intersecção, ok? E esse recurso ele é utilizado para seguir o filet. Mesmo que tenha uma intersecção, ele segue o arredondamento ali. Joia? Então, beleza. Então, finalizamos mais um módulo do nosso treinamento, mais um conteúdo aqui do nosso treinamento. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até a próxima.